E nós vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11, porque sempre na quaresma, a liturgia da igreja vai nos colocar como primeira coisa, Jesus sendo tentado. Ou seria testado. Vocês acham que é tentado ou testado? Testado, tentado, testado, tentado. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Vamos lá. Todo mundo achou direitinho? Vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a seu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machuques o teu pé em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: Eu te darei tudo isto, se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Vitória de Jesus. Amém. É sim. Nessa batalha Jesus é vencedor. Mas, que palmas xoxa. Pode bater palmas. Agora vamos passo a passo. Jesus é o mesmo Espírito. Se você está com a Bíblia na mão, vai perceber que Jesus foi batizado e o Espírito Santo desce sobre ele. Esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Jordão, quando João Batista foi batizá-lo, e o Pai disse: Esse é meu filho. Qual é a fala que vem das nuvens? Este é meu filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. Esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto. E a palavra diz para ser tentado. Por quê? Por que será que Deus conduz o próprio Filho pelo Espírito para ser tentado? É mesmo para ser testado. Porque o amor precisa ser testado. Como é que eu sei que aquele carro corre a 150 km por hora? Se eu pegar o pé, apertar e... Não. Então, a mesma coisa na nossa vida. Como é que eu sei que eu amo alguém? Quando essa pessoa me testa a paciência. Quando ela me torra a paciência e eu não dou uma voadora nela. Aí eu sei, eu estou sendo testado. Gente, Deus fez isso. Lá, olha o Gênesis 22. Deus fez isso com Abraão. Deus testa Abraão e diz: Abraão, a coisa mais valiosa que você tem é o filho Isaque, sacrifica para mim. E Abraão foi até o fim. A diferença é que quem está testando Jesus não é Deus, é o próprio diabo, o divisor. E a palavra diabo quer dizer divisor, que quer dividir a gente de Deus, quer tirar a gente de Deus. E aí, não se preocupe, você, ora, se o demônio se achou no direito de testar o próprio Cristo, ele vai testar você. Aliás, ele testa cada um de nós. O bicho é tinhoso.
E essa quaresma, nós temos que fazer o mesmo que Jesus, para vencermos o demônio. Vamos achar as armas aqui no próprio texto. E aqui, para onde o Espírito Santo leva Jesus? Qual é o lugar? O deserto na Bíblia é um lugar geográfico, mas também é uma situação espiritual. Já viu dizer assim, rapaz, eu estou num deserto espiritual tão grande, eu rezo e não sinto nada, eu sinto uma aridez espiritual. Então, você não está no deserto, você está em deserto. Então, a palavra também vai nos colocar essa questão, que o deserto não é apenas um local geográfico. Na palavra, deserto também é um momento de oração. E o Espírito leva Jesus para o deserto, como você disse. E lá, vamos lá, versículo 2. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Espera aí. Por que é que o autor sagrado nos coloca que Jesus jejuou 40 dias e 40... Pensando, 40 dias não são 40 dias? Para que citar noite também? Se eu digo para você 40 dias, vai ser quando? Daqui a 40 dias. É porque a palavra está pontuando algo interessante. E pode ser que, Jesus passou 40 dias e sentiu fome só. Quem está com fome? Olha para aquela mesa e diz, meu Deus, não demores, ó Magela. Não te demores. Aproveita a quaresma, fazer esse jejum, meu filho. Não te demores, Magela. Olha cuscuz, olha bolo. E ele pregou e eu tive fome. Gente, daqui a 40 dias vocês vão sentir fome. Tá bom? Eu tô fazendo a gente pensar numa coisa. Jesus sentiu fome depois de 40 dias. Não, vamos entender assim. Jesus não comeu nada. Porque quando a gente lê a aliança de Abraão, Abraão sobe a montanha, Moisés sobe a montanha, e lá ele passa 40 dias, e a palavra diz sem beber e sem comer. Gente, tem alguém da saúde, passar 40 dias sem tomar uma gota d'água, dá certo? Hein? Dá uma falência logo, né? É difícil chegar até aí. Então, vamos pensar, biblicamente falando, mas por um método chamado histórico crítico, que a gente pode chegar a uma conclusão. 40 dias e 40 noites. Eu rezo de manhã, eu rezo de noite. Eu jejum de manhã, eu jejum de noite. Eu jejum no momento que eu estou orando, eu não quero parar, porque você vai para a oração com o celular na mão, vou rezar. Não reza. Porque se vier um sonzinho de mensagem do WhatsApp, e você diz, espera aí, Jesus, só um minutinho. Quem é? Não dá. Então, essa oração foi interrompida. Jesus está lá. Então, é provável que ele pode até ter comido. Ele pode até ter bebido água, comida, alguma coisa. Estou dizendo, isso pode ter acontecido. Para o autor sagrado dizer que depois de 40 dias, veja, jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aí chegou a hora do capeta tentar. Porque o inimigo não tenta a gente, não tentou Jesus enquanto ele não estava sentindo fome. Veja, eu estou sentindo desejo por alguém, é a hora do demônio tentar. Eu estou sentindo fome, é a hora do demônio tentar você se levantar e abrir aquele coisa do bolo e comer um pedaço. Né? O demônio tenta na nossa fragilidade. Nem se preocupe, nós temos aí algumas coisas bem interessantes, mas antes eu quero só pontuar que o tema da campanha da fraternidade vai falar sobre fome, porque o jejum nosso é um jejum espontâneo. Nós decidimos, durante a quaresma, não comer certas coisas,
abrir mão do chocolate, do vinho, não sei o que mais lá, diminuir mais o alimento, fizemos isso. Mas, no Brasil, depois de 10 anos, nós voltamos ao mapa da fome. E nós estamos, segundo as organizações que cuidam do assunto, com 33 milhões, está mais de 15%. Nós somos mais de 200 milhões, né? Mais de 15% da população brasileira passando fome. Você já passou fome? Pois é. Chegar em casa e você não saber o que... Tem gente que não sabe o que vai comer hoje. Por isso a campanha da fraternidade diz, e esse é muito forte, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós vamos pensar de novo, repensar por que nós voltamos ao mapa da fome. Por que as pessoas voltaram, essa grande maioria, não, sempre teve faminto no Brasil, mas a gente tinha saído desse terrível mapa. E aí a CNBB, os bispos do Brasil, nos convida a meditar sobre isso. Então, não tem a ver com o jejum que Jesus fez, ou que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo de forma espontânea. E quando a gente jejuma, a gente também oferece pelos irmãos que não têm o que comer, né? Mas voltando, ali o inimigo vai tentar pela fraqueza. Veja, quais são os pecados? Vamos aos pecados capitais. A soberba, a sexualidade descontrolada. É gente que não tem controle com a sua sexualidade. Viu? Então, a avareza, gente que é apegada a dinheiro. A gula, gente que não pode ver comida, come até vomitar. É um pecado. A ira, gente que se alimenta da raiva, odeia todo mundo e adora fazer briga. E a preguiça, gente que não quer trabalhar, não quer fazer nada, chega em casa, bota o pé para cima, tudo isso é pecado. E o demônio vai colocar, hoje está chovendo, hoje eu não vou não. Eu não vou nada. Para quê? Então, aqui eu citei os pecados capitais, mas o Espírito Santo vai lembrar a gente qual é a nossa fraqueza. E nós precisamos aprender a fugir das ocasiões de pecado. Temos que fugir das ocasiões. Por exemplo, se eu souber que eu vou rezar deitado e vou dormir, eu rezo de joelho. Pronto. Se eu souber que se eu levar o celular para a oração, eu vou me desconcentrar, porque não se preocupe, vai tocar, mesmo na hora que você decidiu para rezar. Vai aparecer uma visita, mesmo na hora que você decidiu rezar. Vai fazer. Ele vai atrapalhar. É na hora da fome que o demônio vem para tentar. É na sua fraqueza. Por isso, fuja das ocasiões. Se você sabe que fulano, ali, se você for conversar com ele sobre, por exemplo, política, você vai brigar, não converse política com ele. Não converse. Se você for conversar sobre determinado assunto com ciclano, vai brigar, não converse. Tudo bem. Fica aí. Porque é aí onde o demônio vai meter o dedo. Deu para entender aí? Agora, quais são as tentações? Quais as tentações? Hein? Vamos lá, seguindo. Versículo 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus. Lembra que eu disse? Versículos acima, o Espírito Santo desce sobre Jesus e o Pai diz, este é meu filho. Então, a primeira coisa que o demônio está fazendo aqui é questionar a Jesus quanto à sua missão, quanto à entidade, quanto à sua filiação com Deus. É o que ele faz com você. Se tu és realmente um chamado de Deus? Aí você diz, eu acho que não sou mesmo, não. Eu fiz isso, eu tropecei, eu caí, isso, é porque eu não sou torcedor da comunidade, não. Esse pessoal é muito santo, eu sou muito pecador. Sabe, a gente vai inventando essas coisas. Porque é o
o Tinhoso colocando, que eu não quero dizer mais o nome dele, que eu falei demais, de muito ibope, né? Ele fica fuxicando no ouvido da gente, tentando nos tirar da nossa vocação, do nosso chamado. Veja, ele insulta Jesus dizendo, se você é filho de Deus, então ele vai dizer, você é um consagrado da obra Paz e Bem? É mesmo? Será que é? Será que essa cruz está valendo alguma coisa? Será? Ele começa a colocar dúvida no coração da gente. E aí, ele diz, se és filho de Deus, pode grifar aí, ó. Primeira tentação, tá? Grifou aí, ó. Se és filho de Deus, é o quê? Questionando o teu chamado. Questionando a tua identidade enquanto obra Paz e Bem, enquanto seguidor do Senhor. Porque quantas pessoas ficaram em casa hoje achando que ia cair um temporal? Não, eu rezo em casa mesmo. Eu duvido que a oração deles foi igual à nossa. Duvido! Ou vocês concordam comigo? Pois é. Então a gente tem que enfrentar, inclusive a chuva. A chuva. Ainda teve um jumentinho que Deus mandou para trazer vocês. Era para vir lá a pé. Bom, esse é outro assunto. Ordena que essas pedras se tornem pães. É interessante que ali, naquela região da Palestina, as pedras parecem pão mesmo, é meio redonda, assim. Ordena que essas pedras se tornem pães. Aí o demônio está tentando Jesus em quê? Hein, gente? No prazer. Eu estou com vontade de comer. Eu estou com fome. Então, eu quero pão. Ah, eu tô com a libido muito alto. Vai, abre um site erótico. Eu falo na realidade. Estou com fome, vou comer. Ah, eu quero tanto chocolate. Vou morrer se não comer chocolate. Estou provocando a Helena. A Maria Helena aí. Gostando. Ela gosta de chocolate? Ah, tá livre, viu? A sua quaresma tá livre. Quem é grávida não pode fazer jejum, né? Não, marido não tem nada a ver. Vocês entenderam qual foi a primeira jogada do maligno? Eu já disse para vocês, ele vai tentar a gente na nossa fraqueza, e é nessa hora que ele diz, transforme em pão. Aí Jesus faz o quê? Rebate. Só, Jesus olha para ele e é tentado ali no prazer. Não é gostoso comer? É muito bom. Gente, olha, é bom, né? É bom. Foquinha de vai, a gente de mais calibre. Como é que é? Ele vai aumentando o grau da tentação. Ele cutuca ali, ele vai cutucando aqui. Ai, tem coisa pior? Tem, vai ter coisa pior aqui. Olha, a estratégia do demônio é a mesma para todo mundo. Para Jesus, para nós, para todo mundo. A gente cai se quiser. Vamos lá. O demônio, versículo 5, transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto, bem mais alto do templo e disse, agora veja, o demônio leva Jesus para o templo, para a igreja, diz assim, eu estou na igreja, eu estou livre. Capeta também está lá, por aqui, passando o rabo. Está assim. Você não já viram os escândalos que tem dentro da igreja? Olha a situação de Portugal agora, uns escândalos com violência sexual contra crianças, abuso de sacerdotes. O que é isso? Está dentro da igreja, está protegido? Espera aí. Ele leva Jesus para o templo, para o ponto mais alto do templo. Ele tira Jesus do chão e transporta para Jerusalém. Tira do deserto, leva para a igreja. Aí a proposta dele, muito sabido, usa a palavra. Olha só. Se és filho de Deus, mais uma vez ele questiona. Grifa aí, gente.
Versículo 5, o demônio transportou à cidade santa. Onde é a cidade santa? Jerusalém. Jerusalém. E disse, se és filho de Deus, ó, de novo, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não te machucares os teus pés em alguma pedra. Olha o salmo. O salmo que é para expulsar o demônio. Ele usa a própria palavra, feita para expulsar ele, para convencer Jesus. Como tem, e tem gente. Tem gente que usa a Bíblia, interpreta do seu jeito, deturpa o sentido da palavra. E vai tentar Jesus aonde aqui? No poder, gente. Na soberba. Leva para cima da igreja. Você vai ter os anjos aí para... É o poder. Eu oro em línguas. Eu tenho um dom da profecia. Eu isso, eu aquilo. Né? Então ele vai, veja, ele tira Jesus do chão e bota lá em cima e diz, testando ele com a própria palavra. Então aqui é a soberba. Se achar melhor. O dono, eu que tenho o poder, eu estou com o microfone aqui, eu posso esculhambar quem eu quiser. Você é pecador. Tem aquelas pessoas que saem da igreja católica e vai para outra igreja e se sente a pessoa mais santa do mundo e bota todo mundo no inferno? Não tem? Pois é. Deturpa aqui sua palavra. Quebra a imagem. Está no inferno. Sabe? Ocupa o lugar de Deus, eu não sei, destronou Deus e ficou no canto, julgando as pessoas. E olha, o que tem de gente deturpando a palavra, por isso é importante formação. Por isso o aprofundamento. Por isso a formação do seu ministério. Importante. Para a gente não cair nas armadilhas do demônio, que pode usar. Teve uma pessoa que uma vez disse, padre, foi confessar para um padre, e abriu a Bíblia assim, aleatoriamente. A gente faz muito, às vezes a gente fazia muito no começo, e eu faço às vezes, mas com muito cuidado. Abriu a Bíblia aqui, ela ficou grávida, uma gravidez desejada, e ficou questionando se ela abortava ou não. Ora, não precisa consultar a palavra, a igreja é contra, a palavra é contra o aborto, mas ela achou que, e rezou, orou e abriu a Bíblia. A sorte que ela foi falar com o padre. Aonde foi que caiu a palavra? Massacre dos inocentes. Ela disse, então eu posso abortar. Aí o padre disse, minha filha, pelo amor de Deus, é o contrário. Né? Aí é uma interpretação totalmente equivocada. Aquelas igrejas que os pastores ficam dizendo que Deus vai honrar, a gente até canta, meu Deus, honra a minha fé, acho legal a música, mas não, é o contrário. Eu tenho que honrar Deus. Sabe, Deus não me deve nada. O fato de Deus ser bom não obriga Deus a fazer nada por mim. Deus não está obrigado a fazer nada por nós, porque Ele já fez. Ele já deu a vida. Você vê com as próprias pernas, está me ouvindo, está me vendo, está respirando. Quanto está sendo cobrado por isso? Nada. Deus faz porque Deus é bom. Deus escuta as orações, sim, mas Deus não é obrigado a nada. Deus é Deus. Então, neste aspecto, levantando lá para a Cidade Santa, usando o próprio texto bíblico para convencer Jesus, Jesus responde como? Com a palavra. Vamos lá. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Diz assim, Jesus, mostra um sinal, para a gente saber que tu és Deus. Ele disse, eu não vou dar sinal de nada. Lá na cruz, olha para ele e diz assim, desce daí, aí está a paixão de Cristo, lembra esse texto lá, desce daí, se tu é o Filho de Deus. Gente, Jesus não tinha poder não para descer? Tinha. Mas Jesus não obedece ao demônio, não obedece às pessoas, ele obedece ao Pai. Entendeu?
Jesus troca a soberba pela obediência ao Pai. Seguir Jesus não é ficar no ponto mais alto do pináculo, no pináculo, como chama lá, do templo, dando ordens, mas é abraçando a cruz, é estendendo os braços, é dizendo: eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta a essa tentação. Vou concluir, viu, gente, que até eu estou com fome. Agora de bater a fome medonha. Versículo 8. Lembra que eu falei que o demônio ia fazendo isso, e depois isso? A gente não sabe para onde foi, mas levou Jesus para o ponto mais alto. Talvez para o Everest. Talvez. Olha só. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu Jesus: para trás, Satanás. Jesus responde com a palavra: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Veja, o demônio tenta Jesus no ter. São três coisas: o poder, o prazer, não, o prazer que foi lá, o poder e o ter. Quando as pessoas dizem assim: olha, está perdendo tempo na Paz e Bem, podia estar vendendo água lá na Caponga agora de manhã, ia ganhar um trocado legal. Ah, não sei, sabe, tem gente que diz assim: está perdendo tempo indo para a igreja, dando dinheiro para o padre, ou não sei o quê. Essas pessoas ficam dizendo isso. Ou convencendo você a assumir um emprego que é desonesto, um trabalho, uma relação de desonestidade. Esse pecado a gente é tentado demais. Que a gente é tentado a querer ter. Né? E Jesus vai dizer: se afaste, Satanás. Quando vier essa tentação, distrair você da sua missão, eu não vou porque eu tenho uma situação ali que vai me dar uma vantagem. Né? Que triste. Então são esses pontos. E aí vem, como foi que Jesus venceu? Depois que o demônio saiu, né, Jesus venceu a batalha. Inclusive, até no Servos por Amor, eu coloquei uma fala de um santo, né, de um padre da igreja sobre isso aqui. O demônio o deixou, fugiu, né? E os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Isso é o que acontece quando a gente responde a Deus. E nessa quaresma, nós temos uma ótima oportunidade de vencermos as tentações do demônio. A obra Paz e Bem criou a nossa. A gente vence a tentação pela oração, né? Vencendo as tentações. Você lembra daquele texto, Mateus 17, 21, quando tem os capeta que o pai diz: olha, os teus discípulos aí não conseguiram expulsar o capeta do meu filho, não. Aí Jesus dá a ordem, o inimigo sai daquele jovem, depois ele vai em casa e pergunta: como foi? Por que a gente não conseguiu tirar? E Jesus vai dizer: esses tipos de demônios a gente só vence com a oração. Mateus 17, 21. Só com oração. E aí nós criamos o que chamamos de Jornada da Paixão. A obra Paz e Bem vai estar unida e nós vamos vencer as tentações pela Jornada da Paixão. Você pode acordar às 5 horas da manhã para rezar com a gente, nem precisa sair de casa, nem precisa abandonar o ônibus, se você vai pegar ônibus de 5 horas, é só abrir no nosso canal no YouTube. Aí nós temos um roteiro, todos os dias, de segunda a sexta. Segunda-feira agora, nós vamos orar pela chaga da mão direita de Jesus, pedindo ao Senhor a virtude da castidade. Vai ser muito interessante. Então, 5 horas da manhã, você liga o canal da Paz e Bem. Eu não sei, acessa, tem lá, pazebem.org.br, é o nosso site. Lá tem tudo sobre a Paz e Bem. Eu sei que vocês gostam do Instagram, é mais fácil, mas vai lá.
Lá no nosso site você tem como tirar um download do roteiro. Aqui o roteiro, ó. Esse aqui é o roteiro de amanhã, tá certo? E aqui é o meu de hoje. Aqui é o roteiro de amanhã. Tá lá. Tá em PDF. Você baixa e acompanha. Aí nós vamos fazer essa hora de oração todos os dias para vencer as tentações do mal.